Vamos falar de alguns desafios e do quanto de maturidade a gente precisa ter para lidar com eles quando a vida é consultiva. Porque, obviamente, tem horas na consultoria que aparecem zonas cinzentas. O que que são essas zonas cinzentas, né? Elas estão muito conectadas com testar nossa maturidade profissional. Toda consultoria passa por momentos de ambiguidade, de tensão, que eu estou chamando aqui de zonas cinzentas. Tipo, o cliente muda o escopo. Ai, meu Deus do céu. Dá vontade de debolar, né? O cliente adia uma entrega. Você já está com tudo caminhando e ele adia a entrega. Ou então o cliente questiona o valor. Se for no começo, é uma coisa, se for no meio, é outra, né? O cliente pede algo a mais, só dessa vez, é só uma coisinha que está querendo a mais ali. E o teu papel como consultor não é agradar, é liderar com clareza e com respeito. Respeito de verdade e respeito mútuo por ele e por você. Você não resolve na zona cinzenta sendo flexível demais. Você resolve sim sendo claro, clara e eficiente. Então vamos olhar para isso aqui para a gente poder ser bem estratégico, né? Quais são as principais zonas cinzentas aqui, né? O que são essas zonas cinzentas na consultoria? Então, as principais situações são escopo que não está claro, delimitado suficientemente e começa a ser desviado. Isso é muito perigoso. A tua proposta precisa ser específica para não facilitar essas zonas cinzentas. O cliente adora fazer uma interpretação além do alcance depois que o negócio está caminhando, assim, se você não tiver sido claro o suficiente, né? Uma zona cinzenta também é quando tem divergência de expectativa sobre o resultado. Então, desde a venda é muito importante, até para mandar a proposta, saber qual é a expectativa do cliente. Eu sempre falo nos meus treinamentos que 99% dos conflitos que a gente vive é por conta de expectativas não atendidas para as pessoas envolvidas, ou uma, ou a outra, ou ambas, ou todas que estão ali naquele conflito. Esse conflito só existe porque alguma coisa que eu esperava não aconteceu. Então, é legal que a gente evite isso, fazendo bons alinhamentos de expectativas desde a venda, né? Desde o primeiro momento ali. Outra zona cinzenta que também acontece muito é a falta de clareza de papéis e responsabilidades. Eu gosto muito, quando trabalho de consultoria, fazer um cronograma muito especificado da fase, do prazo, da duração, dos responsáveis, dos investimentos, tudo que puder para realmente deixar claro, específico o que a gente está trabalhando juntos ali. E também a outra coisa é quando o cliente expressa algum tipo de resistência velada, uma resistência passiva, porque tem cliente que às vezes quer contratar uma consultoria só para ficar com uma consciência livre de que fez alguma coisa, mas de fato, na hora de executar, ele não está muito querendo mudar as coisas. Então, ele vai criando resistênciazinhas veladas e isso é bem perigoso. Essas zonas cinzentas, elas não são sinais de fracasso, não. Elas são pontos de atenção, são convites para a gente reposicionar, para a gente realinhar, para a gente sentar e, de repente, ter uma conversa um pouco mais desafiadora, mais importante, antes que seja tarde e que a gente seja mal interpretado. Como que a gente previne, então, essas zonas cinzentas, né? A gente olha para alicerces claros do nosso contrato saudável. Três pontos fundamentais no início do projeto é o alinhamento do escopo por escrito, né? O que está e o que não está incluso, os critérios de sucesso que a gente define juntos, que a gente, como é que a gente vai saber que funcionou o que a gente está fazendo? E as responsabilidades claras, qual é o papel de quem? Porque, inclusive, por exemplo, um projeto de cultura mesmo, que eu tenho citado aqui, a gente precisa lembrar que tem hora que é a gente trabalhando à frente de tudo, mas tem hora que para a gente desenvolver algo, a gente precisa do cliente, de informações internas. Então, eu preciso colocar todos os responsáveis para estar comigo ali para envolver as coisas, né? Para realmente a gente sair onde a gente precisa. Tem uma frase aqui que eu gosto muito, pode te ajudar. Pega, pausa esse vídeo assim que eu terminar de ler a frase e tenta fazer um depara dessa frase para a tua realidade. Ó. Essa proposta contempla X e Y. Caso seja necessário, eu posso incluir o Z.
podemos avaliar juntos em um segundo escopo, ou seja, a gente tem ali uma situação clara, definida, o cliente veio com uma zona cinzenta, a gente está chamando esse cliente para uma conversa de realinhamento. Então, não tem problema surgir coisas. A questão é como a gente lida com as coisas que surgem. Aqui, nesse exemplo da frase, que eu quero muito que você exercite aí, é você pensar, você já está andando, você já está entregando, de repente o cliente vem com uma novidadezinha. Então, como é que você faz? Ao invés de falar não para o cliente, ou sim, sem critério, você vai relembrar o cliente do que tem e falar, sim, nós podemos absorver isso num novo escopo. Isso tem um custo, isso tem um tempo, isso tem um prazo, e aí a gente chama ele para conversa, certo? E aí, ainda falando de zonas cinzentas, quando o escopo muda, o cliente resiste. Como a gente pode agir com firmeza, mas mantendo aquela percepção de parceria? Primeira situação aqui, ó, o cliente pede algo fora do escopo. Uma resposta firme e empática que a gente pode dar é algo do tipo: vamos avaliar juntos se isso entra no que combinamos ou se isso exige um aditivo do contrato. Eu prefiro garantir que você tenha o melhor resultado com a clareza do que prometer de verdade algo sem estrutura para você. Vamos fazer isso juntos? Isso é uma forma elegante de você trazer corresponsabilidade para o cliente pelo aquilo que ele está gerando, né? Uma situação 2, o cliente questiona o valor. E uma resposta que você pode dar é algo do tipo: posso te mostrar novamente o racional da entrega? Meu compromisso não é apenas com o que parece simples, mas com o que realmente vai gerar muito impacto para você. E aí a gente ajuda o cliente a perceber o valor por trás do preço, né? Entrega uma situação 3 aqui. O cliente evita se comprometer. E aí, a nossa estratégia é fazer um acordo psicológico explícito com esse cliente. Então, a gente para, chama esse cliente para uma conversa e fala para ele: antes de seguir, eu queria muito confirmar com você se nós estamos alinhados, né? De que esse processo precisa muito da tua presença, precisa da tua liderança à frente de tudo, né? As pessoas, o teu patrocínio faz muita diferença. Isso vai aumentar a efetividade da entrega, o engajamento das pessoas. Então, bora conversar sobre esse alinhamento, só para saber como a gente está em relação a essa questão? E aí as pessoas se abrem para uma conversa. Mais uma questão interessante sobre zona cinzenta é quando a gente pega ali e se apropria de uma técnica, que é a técnica da dupla âncora, para que a gente possa conduzir essas conversas difíceis. O que que é essa dupla âncora? A gente começa pela intenção, a gente sustenta o nosso limite com clareza, e aí a gente mostra para o cliente que estamos seguros para deixá-lo seguro. Então, por exemplo, a minha intenção é que essa entrega traga impacto real para o time. Estou falando de uma intenção verdadeira, genuína, né, de fazer alguma coisa boa para esse cliente. Para isso, a proposta precisa seguir o ritmo e o escopo que nós combinamos, ou seja, a gente está aqui ó, na dupla ancoragem. E aí, quando eu falo sobre a situação, né, da minha intenção, mas aquilo que está combinado, eu volto para o cliente e pergunto para ele: eu posso contar com a tua parte? Né? E aí, como ele ancora a força dele aqui? A gente protege a relação e também o projeto quando a gente tem conversas mais difíceis, mas que são muito úteis para o andamento, para o bom andamento da nossa entrega. E um desafio para você, Shaper. Bora aqui relembrar uma situação onde você viveu uma zona cinzenta e o que você podia ter feito ou ter dito para evitar esse desgaste. Reescreva a tua resposta, compartilha comigo aqui, vê se você consegue colocar essa dupla âncora, que é qual é a tua parte, o teu peso, a tua importância, né? Que contempla a importância do que foi combinado no contrato, e qual é a parte do cliente, o peso do cliente, e ali o quanto ele ancora também a parte dele. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Enquanto você exercita isso daí, faz com calma, me chama e a gente destrincha juntos tudo o que você precisar no teu projeto de consultoria.